da onde que surge o tatá, tá? Só a título de curiosidade, que eu vi que aqui uns colegas que não são tão íntimos, né? Claro. Você citou ali que ele já vem desde 2009 com a série de criações, né? Da onde vem esse nome, né? Só a título só para passar para os colegas. Isso. O tatá é fogo em Tupi-Guarani, a palavra tatá. Que legal. E surge em função do nosso primeiro trabalho, que é o Boitatá. Na verdade, a gente começou montando a cena da lenda Boitatá, porque também foi a minha chegada em Pelotas, né? Porque eu vinha de Porto Alegre, cheguei em Pelotas para trabalhar no UFPEL, e para me inserir no processo, na cultura da cidade, fui de cabeça no Simões, né? No Simões Neto. E porque eu também já tinha uma pesquisa de trabalho de transcriação de literatura para obra cênica. Sim. Então, nesse sentido, trazendo essa minha bagagem. E aí fomos para o Simões. E aí a gente começou trabalhando em cima da obra do Boitatá. Até porque o Leandro Maia, né, que também é professor da universidade, naquele momento ele não era ainda professor, é meu marido. Legal. E ele tem uma música, uma canção, que é o Boitatá, também baseada na obra do Simões, que é uma das que eu mais gosto, das canções que eu mais gosto dele. Então, a gente foi trabalhando em cima da canção do Leandro e também desmembrando a música dele em faixas, os instrumentos da música, e foi criando toda uma cena a partir do Boitatá do Simões, né, com a música do Leandro. Só que, em seguida, a gente foi crescendo, né, com esse trabalho e criamos, então, o Tatá Dança Simões. Aí, não só mais a partir... deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. E professora, mas só aproveitando também, enquanto a senhora vai fazendo isso aí, que nem você colocou ali, eu estava vendo todo o histórico depois, eu estava lendo antes da nossa apresentação, eu vi que o Tatá ele foi uma das primeiras montagens, né? O Tatá, Dança Simões e Terras de Muitos Chegares, né? Isso. Então eu vou mostrar aqui umas fotinhos. Espera aí. Compartilhar. Eu já não estou compartilhando ainda, né? Peraí, cancela. Isso. A tela inteira, a janela do aplicativo. Como é que funciona isso aqui? A tela inteira. Por que diz cancelar e não me deixa compartilhar? Permissão para acessar a tela não foi concedida. Ah, isso. A permissão para acessar a tela, ele dá esse problema. Aí tem uma opçãozinha de mais aqui no canto esquerdo inferior, sim, e ali carregar uma apresentação. Aí ele cancelar aqui. Pera lá. Carregar uma apresentação. Ah, tá. Eu tenho que colocar ela aqui, o meu... Isso. O meu arquivo aqui, é isso? Isso. Vamos achar o arquivo. Desculpa aí, gente. Não, tá tudo bem, professor. Aqui. Apresentação. Tá, acho que sim. Tá, e agora? E aí... O que acontece? Ele subiu a apresentação, professora? Tá, está escrito a carregar arquivo e 3 pontinhos. Aí você dá tem um verdezinho do lado, e aí você clica naquele verdezinho, depois clica na parte superior, que é o enviar. Gente, que loucura. Carregar arquivo. Não. Aqui, enviar. Isso. Certo. Sim. Aí ele já abre automaticamente aqui. Convertendo arquivo. Convertendo arquivo. Aí você clica... Bom, aí...
E aí ele está carregando, ou senão você já pode clicar em Está enviar. escrito convertendo arquivo. E aí você pode clicar em enviar. E aí, se quer terminar de fazer esse processo, ele já abre a nossa tela. Tá, bom, vamos deixar ele fazendo. Eu não sei se vocês estão me vendo ou não estão me vendo. Sim, sim, sim. Bom, deixa eu continuar então contando enquanto ele termina aqui. Então, a primeira obra completa que a gente fez do Tatá, né, que o espetáculo foi o Tatá Dança Simões, que a gente partiu então de alguns contos do Simões, algumas lendas escritas por ele, que foi a Boitatá, o Negrinho do Pastoreio, alguns casos do Romualdo e um conto importante era, agora não vou lembrar o nome, mas que falava do cavalo. Bom, e também, então, além de entrar nesse universo do Simões Lopes Neto, a partir da lenda Negrinho do Pastoreio, a gente começa também a entrar no mundo da cultura negra de Pelotas, né? Que nesse momento, 2009, a gente começa a perceber as políticas de ações afirmativas acontecendo na universidade, né? E no país, e isso começa também a aparecer em Pelotas. E a gente, então, foi fundo, né, em buscar a visibilidade dessa cultura negra que a cidade tem, que é tão maravilhosa, né, e que nem sempre ela aparece, né. E esse caminho, da trajetória do Tatá, ela também... essa trajetória também persegue essa visibilidade da cultura negra de Pelotas. Tanto que a gente vai culminar com um trabalho que era já para ter estreado esse ano e que não estreou, porque em função da pandemia, que é o Acheiro, que é um trabalho que vem do Tatá, mas que já é um trabalho construído com profissionais, né? Com pessoas, a Gessi e o João, 2 bailarinos que eu acho que estão aqui assistindo a gente, que são, né? Foram integrantes do Tatá e que já são formados pela universidade e que agora vão seguir sua carreira. E então é o Tatá saindo da universidade, né? Construindo agora um espaço profissional, assim. E esse trabalho, o Acheiro, então, ele faz esse olhar sobre essa cultura que é invisibilizada na cidade, assim, então, de forma mais radical, no sentido que esse é o tema específico desse trabalho. Então, deixa eu mostrar agora. Então, agora, para poder mostrar, eu entro no compartilhar sua tela, é isso? Não. Compartilhar tela, ele não libera. Mas eu volto lá naquele maisinho lá. É só esse um slide, professor, senão a senhora pode ir só passando os slides. Carregar uma apresentação. Não é carregar a apresentação. Confirmar. Não. Tarará, compartilhar um vídeo. Não. Carregar uma apresentação. É esse aqui. Confirmar. O que aconteceu? Ai, gente. Não tá acontecendo, né? Carregar. Porque eu abro e aqui diz aqui, atual apresentação. Sim, o Tatá Núcleo de Dança e Teatro está aparecendo para nós aqui, professora. Vocês estão vendo. Sim, está disponível aqui para nós aqui. Tá. Então, vocês não estão me vendo, vocês estão vendo o meu slide, é isso? Os dois, professora, os dois. Tá bem. Tem uma opçãozinha, professora, não sei se aparece para a senhora, tem uma opçãozinha de um slide no canto inferior direito e mais para o centro, tem um slidezinho da tela. Agora eu já estou no slide aqui. Vocês enxergam? É que não tem texto, são só fotos. Sim. Quer que eu vá passando aqui, professora? Não, eu consigo passar. Aqui, ó. Isso. É isso? Tá passando? Não carregou. Não.
que difícil. Bom. Como fazemos? Engraçado, porque eu já tinha usado a webconferência e consegui fazer Sim. Como é que é? Consegui. Mas acho que. Pois é. Consegui. Mas agora vai dar, compartilhar. Viu? Tá indo. Agora sim. Foi, Tá. professor. Tá aparecendo para nós aqui. Tá. Então agora vocês estão vendo o meu slide. Sim, sim. Certo? Tá. Então esse é uma cena do espetáculo Tatá Dança Simões. Eu acho, inclusive, que essa cena aqui, ela, não sei se ela não foi, essa foto, não, eu acho que ela é do COP, no momento que a gente usava o teatro do COP aqui em Pelotas. Então, esse foi um trabalho que a gente apresentou muito, né? A gente levava escolas para o Teatro do COP, que era um espaço do Centro de Artes, né? Dos cursos de dança e de teatro, e a gente fazia várias apresentações lá, ou então fazia apresentações nas escolas. E a gente, aqui tem outra cena, aqui está o blog do grupo, que eu coloco para o pessoal que quiser acessar o nosso blog. A gente está reformulando agora, porque a gente tem, né, uma bolsista de extensão, e nesse momento que a gente tem trabalhado é muito em cima da organização do material do projeto, né, porque a gente não está tendo essa possibilidade de estar indo para os nossos espaços, porque a gente tinha apresentações praticamente semanais antes da pandemia. Então, a gente está colocando agora o nosso trabalho nessa organização do material e tal. Então, eu coloquei aqui. Aqui, então, uma apresentação que a gente fez em 2011 na Escola Mário Meneghetti. Então, aqui é importante, o mesmo trabalho que a gente fez, vocês vejam na foto ali, o mesmo trabalho que a gente fez em teatro, que a gente apresentou no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, né? A gente fez uma ação no Teatro São Pedro, teatro lotado, levou escolas de Porto Alegre, né? De escolas do município e do estado lá. Levamos pessoal de associação de comunidade e explicando que nesse momento era um momento que a gente tinha muita verba para extensão, porque a gente tinha os editais Proext. E o Tatá recebeu 3 anos consecutivos, a gente conseguiu, né, com o projeto, acessar essa verba. Então, a gente tinha essa possibilidade de fazer a viagem e fazer apresentações nas cidades da Redondeza. Isso aqui, por exemplo, é uma apresentação em Pinheiro Machado. Esse teatro estava não sei quanto tempo fechado, e a gente foi lá, praticamente limpou o teatro para poder se apresentar. E o camarim tinha virado um depósito. Então, essa ideia, né, da gente poder estar ocupando esses espaços da comunidade que vão sendo né, ocupados pelas teias, na medida que a arte não se produz, né? E esse aqui é um momento da mediação que a gente fazia, né, após a apresentação. Então, as crianças subindo no palco e dançando e improvisando junto com os integrantes. Aqui, eu escolhi essa foto porque é um ensaio da Terra de Muitos Chegares, é uma cena que, no fim, nem aconteceu. Então, para mostrar que um ensaio, um processo de criação, ele demanda muito trabalho, né? É um trabalho de experimentar, às vezes a gente tem uma ideia, experimenta, ela não funciona, mas esse processo, né, de trabalho coletivo, de tempo, de presença, de estar todo mundo junto, construindo, né? Então, esse é e a necessidade desses espaços amplos, né? Para que um tipo de trabalho desse aconteça. Então, esse é o tablado lá do prédio preto, que agora está em reforma, vai começar a reforma, e em breve teremos um prédio maravilhoso. Então, esse é um ensaio do Terra de Muitos Chegares, que foi o segundo trabalho, né? A segunda obra
do Tatá, que fala dessa multiplicidade de cultura, essa diversidade de cultura da qual nós somos formados, né? Nós brasileiros somos formados, assim. E de uma certa forma, ia contando a história do Brasil a partir das histórias dos antepassados dos integrantes do grupo, assim. Então, a gente foi buscar, né? Eles foram buscar as memórias das suas famílias e a gente foi trazendo isso para construir digamos, uma história do Brasil, né? Ou do que a gente chama dessa terra de muitos chegares. Naquele momento a gente falava que o Tatá era uma terra de muitos chegares, com gente vindo do Brasil inteiro, né? Em função do ProUni, que o Brasil é uma terra de muitos chegares, Pelotas é uma terra de muitos chegares, e nós, cada um de nós, como uma terra de muitos chegares, né? Aqui uma apresentação do Terra, então, já lá em Florianópolis, na UDESC, num congresso, a gente apresentou no teatro deles. Aqui é o mesmo trabalho numa escola, né, em Pelotas. Então, essa ideia desse trabalho que é feito para ser apresentado num espaço que tem luz, que tem cenário, que tem, né, mas a gente dava um jeito de dar uma adaptada para poder levar para a escola, né, e para tá. Então, vocês podem ver que, por exemplo, os tambores, né, os sopapos eram um elemento importante nesse trabalho também. Então, de novo, a questão dessa cultura negra da cidade. E esse é o último trabalho, Quando Você Me Toca, que ele é feito a partir do meu retorno do doutorado, no qual eu estudei as práticas de dança, as aulas de danças nas escolas, em escolas públicas aqui do Rio Grande do Sul. E uma das questões que aparece na pesquisa, né, é a questão do toque nas aulas de dança, assim. Então, como que a dança, o que a dança, né, mexe na escola, o que a dança provoca na educação. E uma dessas questões era a necessidade do toque nas aulas de dança. Hoje a gente mostra essa cena, nesse momento de pandemia, chega a dar um suspiro, assim, né? Que a gente anda com muita necessidade disso, né? Do abraçar e tal. E então essa cena, esse espetáculo, ele traz, né? Todas não, mas muitas. A gente vai discutindo a questão do toque, da pele, em vários aspectos, assim, desde das questões mais necessárias do ser humano, né? A necessidade que a gente tem dessa forma de contato, quanto às questões de violência. Então, é uma peça que vai para a escola, então aqui uma cena aqui numa escola, né? E ela toca temas bem fortes assim na escola, e a gente teve assim experiências muito fortes nas apresentações do Quando Você Me Toca o ano passado nas escolas, assim, porque depois da peça, nessa a gente não faz uma improvisação com os alunos, porque a peça ela é forte, ela trata disso, né, da questão do toque, ela expõe muito os bailarinos, porque estão se colocando, né, em cena com toda a sua sensibilidade ali, e seu corpo exposto, e isso, então, depois a gente tinha uma conversa com os alunos, e essas conversas sempre muito fortes, né, que a gente vê, então, a importância, de fato, da arte, né, a forma como a gente ia chegando com esse tema dentro da escola, um tema tão delicado, desde abuso, violência entre eles, né, na escola, a questão da sexualidade, tudo isso emergia dos próprios alunos, dos próprios professores, a partir do assistir o espetáculo, né, e de uma forma tranquila, assim, que a gente não, né, que não é forçada, que vem a partir da necessidade deles. Então, experiências bem legais. A gente tem um monte de fotos. Deixa eu tirar agora, então, aqui. Estou aparecendo muitas vezes. Pronto. Eu acho que... eu até anotei alguma coisa para falar, talvez aqui, que eu não tenha
que eu tenha esquecido, que uma coisa que a gente tenta trazer para o Tatá é a questão de que a criação artística, a pedagogia da dança, né, e essa relação intrínseca com a comunidade, elas nunca estão separadas, né, e que esse projeto, ele se propõe e se esforça, de fato, para que isso seja um exemplo, né, e eu acho que é isso. Assim, para a gente começar, eu não sei, acho que a gente pode conversar, as pessoas podem dar seus relatos também. A gente tem aqui pessoas que fazem parte do Tatá, colegas. Sim, e o povo está super ativo aqui, professora, participando aqui do nosso bate-papo. No bate-papo aqui, tá. E professora, não, acho que uma das coisas ali que dos diversos pontos ali, né, que você elucidou na sua apresentação, né, das interações, né, com as escolas públicas e levando isso para diferentes espaços, né, e uma coisa que eu achei muito legal ali é aquelas ações que você realizou, você estava listando ali, né, dos 3 anos seguidos que teve apoio do Proex ali, né, a gente teve uma sala que a gente citou o quanto é importante esses financiamentos para a extensão e como esse financiamento colocou a extensão num outro patamar, né? E quanto período importante dentro da nossa história, né? Com essas financiando e apoiando com material, não somente bolsas, né? Mas viabilizando. Naquele momento a gente chegou a ter, eu acho que 16 bolsistas. Que então, legal, a gente tinha, imagina, era trabalho intensivo mesmo. A gente tinha a possibilidade de ter ensaios 3 vezes por semana, a gente tinha apresentações, às vezes fazendo turnê, né? Então, às vezes, 1, 2 semanas inteiras de apresentação. A gente tinha, então, verba para esses deslocamentos, né? E a gente fazia, então, acordo com as escolas, a alimentação era suprida pelas escolas, tinha essa verba para figurino, para todo esse material, a gente comprar equipamento, então a gente já ia para cidades com equipamento de luz, a gente ocupava muito os CTGs dessas cidades aqui do entorno, né? Então era um espaço muito importante, assim, que a gente foi levando, só que daí não tinha a iluminação que a gente precisava, então a gente já levava o nosso equipamento. Então a gente conseguiu ir estruturando de forma que foi muito importante, assim. E além disso, como a gente tinha esse número grande de bolsistas, a gente tinha tempo também para organizar material pedagógico, a gente dava oficina para os professores antes de levar as obras para as escolas. Então, a gente fez oficinas tanto em Pelotas como nas outras cidades. Então, o pessoal, alguns alunos iam antes, viajavam para as cidades para fazer a pré-produção, fazer a produção, né, contatos com as escolas, com a prefeitura. Então, tinha todo esse trabalho de produção artística também, né? Então, esse povo daí tá tudo com saudade dessas apresentações, professora. Pois é. Então a ideia era que cada obra pudesse retornar e também abrir para outras obras da própria universidade, que não é só o Tatá que produz espetáculo, né? E hoje então, o Tatá, professora, esse caminho para que pudesse ser uma coisa recorrente nessas cidades do entorno, a apresentação de obras cênicas, né? E hoje o Tatá, professora, ele se apresenta, tem uma certa frequência, se apresenta em algum determinado espaço, as apresentações ocorrem em algumas cidades aqui do ano passado, a gente fez apresentações na sala Carmen Biasoli, do próprio teatro, né, do Teatro e da Dança, do Centro de Artes, fez apresentações em eventos da própria universidade, por exemplo, Quando Você Me Toca, a gente abriu o Congresso do Mercosul de Cuidados Paliativos, por exemplo. Que legal! Tudo a ver uma coisa... Foi muito bom, assim, então... E apresentações nas escolas. Então, a gente seguia fazendo apresentação. A ideia era apresentações semanais. A gente, às vezes, tinha problema por falta de transporte. Sim. Então, também
Mas, né, então, mas seguir, a gente parou esse ano, então, o que aconteceu? Esse ano a gente recomeçou a ensaiar, porque a gente teve alguns integrantes que saíram, porque se formaram, então a gente teve... E aí a gente estava ensaiando já com novos integrantes. E o mesmo trabalho, quando você me toca. Esse trabalho ainda tem a ideia, a nossa ideia é sempre a gente não faz uma apresentação, um trabalho para apresentar uma vez. Não, ele fica bastante tempo. Então, a ideia desse ano era seguir com Quando Você Me Toca. E aí começou a pandemia. As gurias já estavam lá, pegando coreografia, tudo, já estavam empolgadíssimas a gente já estava praticamente com a data marcada para a estreia, e começou a pandemia. Então, professora, o que a gente tem feito agora? A gente tem se reunido nas quartas-feiras de forma virtual, e a gente está tentando bolar o que a gente está chamando de audioaula, que são umas pequenas aulas para trabalhar na escola. Mas a gente está em processo disso ainda, para ver como que a gente pode contribuir com esse momento de pandemia, que não tem como ter esse acesso na escola, como que a gente poderia estar, né, manter a nossa relação com a escola. É isso que eu ia perguntar, porque eu vi aqui a Kátia, né, ela botou assim, ó, parabéns, tá democratizando a arte e tocando públicos, e pulou aqui. Ai, a Kátia está muito ativa aqui, professora. Deixa eu ver aqui. Tá pulando. Sim, a gente tem umas parcerias. E a arte, e tocando públicos não tem acesso a espetáculos cênicos. E isso que eu ia perguntar, professora. Tem outros elogios aqui ao seu trabalho, professora? Tem vários outros pessoas elogiando. Mas, professora, também abro aqui para perguntas, né? Espaço disponível. Mas como é que é o teatro nesse período de pandemia, professora? Que nem a Kátia colocando, o tocando. A arte tem muito disso, né? Do tocar, do contato tete a tete, o olhar. Como é que se dá, como é que o Tatá ele está nesse momento agora, na pandemia? É bem difícil. É bem difícil. Então, justamente eu acho que é um momento que a gente está querendo entender o que está acontecendo, que eu ainda não entendi. A gente, inclusive, está dando uma disciplina no curso de dança que a gente deu o nome de Danças Emergentes na Emergência. E é justamente para discutir isso que está acontecendo nesse momento, porque a última aula que eu dei na disciplina era justamente pensando nessa questão da presença, né? Dessa dimensão da presença, super resumindo aqui essa ideia de que existe uma dimensão de relação do ser humano com o mundo, que é uma relação de presença na qual o significado não está colocado, assim, em que é uma relação de corpo com corpo, em que a gente corporifica esse mundo, e que essa relação, essa dimensão, ela está completamente confusa nesse momento, né? Sim. Então, para mim é muito complicado. Para mim, eu comecei, por exemplo, a fazer umas aulas de dança via... é muito difícil, assim, para mim é muito difícil, porque eu estava fazendo um curso com a Rosângela Silvestre, que é uma mestre da dança afro, por exemplo, que eu fiz umas aulas dela no começo do ano, por acaso, eu descobri essa mulher maravilhosa, e era uma aula, assim, que tu saía cheia de vida, porque é pura presença mesmo a aula, né? Cheia de... Ali tem muitas questões da vida que tu vai incorporando numa aula de dança dessas, né? A relação com o movimento do mundo mesmo, né? Esse movimento do universo, assim, parece que tu vai incorporando isso e te colocando como parte do mundo, assim. E aí fiz 2 meses de aula por videoconferência. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa, né, professora? Não é. Não sei, a gente está em momento de se reinventar, claro, óbvio. A gente continua trabalhando. Agora a Marina está aqui. Sim. A gente está criando um projeto aí que vai ser lançado em brevíssimo, que é uma série de teatro, vídeo teatro, sei lá o que é isso, né, Marina? Mas a gente, com direção do Paulo Geiger, e ainda com colaboração da Cíntia Lang, que está... uma websérie, a Marina está falando aqui. Então, a gente vai inventando, a gente não consegue não fazer, né? Essa ideia de que a arte
é a base do nosso fazer, a criação artística está na base do nosso modo de pensar. Eu não consigo produzir pesquisa, não consigo produzir uma aula se eu não estou em processo de criação, né? Então, a gente vai se inventando. Agora, essas relações, assim, a relação corporal, né, nesse sentido de troca de saberes, que o corpo permite na relação da presença, tá complicado. Tá bem difícil. Professora, pelo que eu venho acompanhando aqui, não é só elogios aqui o seu trabalho lá, né, do Núcleo de Teatro. Deixa aberto aqui para alguém quiser colocar aqui algum questionamento aqui para a professora. Todo mundo, a Marina dizendo que o Tatá é um lindo projeto. A Geise coloca aqui que fomos ouvidos de professores das escolas do interior, os mais variados desse grande Brasil, e isso não dá como descrever, isso tudo mudou vidas, tanto as nossas como das plateias desses Brasis, né, que ela coloca, que fomos conhecendo, né? Acho que esse período que você citou do Proex foi bem importante, né, professora? Muito. Então, professora, a Kátia também é só elogios aqui ao seu trabalho, professora. Então, eu acho que um pouco a proposta é essa, a gente conversar e conhecer mais um pouquinho o que a gente tem de extensão dentro da universidade, a gente vê o quão rico é isso, né, professora? Essas diferentes interações com as diferentes comunidades também da cidade e da região, isso é importante, né? É levar um pouquinho do que a universidade faz para esses diferentes espaços. Agora, esse ano, a gente estava também, a Kátia está falando aqui, né? A gente começou um projeto no bairro Dunas, que era o Mulherada. Sim. Que é um projeto, já uma extensão do projeto de extensão que a Kátia... é uma continuidade, então é uma união do Tatá com o Dança no Bairro, que é um trabalho com mulheres mais velhas, assim. E a gente começou a trabalhar com aulas de dança, então a ideia também de construir, do Tatá construir, não agora só obras fechadas com alunos da universidade, né, que acabava que fica, porque a agenda é pesada, a agenda do Tatá é pesada, então acaba que quem se engaja mesmo, que consegue tempo e tal, são os alunos dos cursos de dança e do curso de teatro, mas a ideia... Então, era de começar, de fato, a criar obras com as mulheres lá do bairro. Só que, de novo, fomos interrompidos pela pandemia, mas a gente vai voltar. Professora, então, agradeço muito por esse espaço, por ter essa conversa aqui. Peço perdão pelo momento inicial aí essa tecnologia às vezes nos atrapalha, né? Mas por outro lado nos ajudou muito a viabilizar essa nossa web de hoje. Sim. Agradeço também a nosso grupo que está aqui nos acompanhando, diferentes pessoas que estão aqui nos acompanhando. Esse material vai ficar gravado, professora, dentro da sala tão longe, tão perto. Ali também é uma forma... Ó, quem chegou aí? Olha só, aqui o meu está se anunciando aqui também. E o material fica salvo, depois podem quem quiser estar compartilhando, acompanhando esse material, fica salvo dentro da sala tão longe, tão perto, né? Mesmo tão longe, é uma forma que a gente pode estar um pouquinho mais perto, né? Estar dialogando, conversando. E continuando a conhecer um pouquinho mais o que tem de extensão, né, professora? Não podemos parar. Então, eu convido de novo o pessoal para acessar o grupo Tatá. Aqui, ó, grupo... Isso, bota para nós aqui, professor, no bate-papo. Blogspot, que a gente tem ali, blogspot.com.br, que a gente tem mantido ali tem um portfólio do grupo, tem muitos trabalhos escritos pelos alunos sobre o Tatá, a partir da sua experiência no Tatá, são mais de 20 trabalhos. Então, ali tem os links também para acessar esse trabalho. Então, acessem ali que a gente vai... É um caminho também de manter o contato, né? Vi que você já deixou aqui para nós também o site, então já fica também disponível. Professora, muito obrigado, então, pela essa participação. Já conhecemos um pouquinho mais do trabalho do Núcleo de Dança e Teatro, lá o Tatá, né? E
E acho que é isso, professora. Muito obrigada, agradeço esse espaço, agradeço os colegas, alunos, ex-alunos. É um prazer.